Oi, meu nome é Juliana Teixeira, eu sou aluna do 5º ano do curso de graduação em Ciências Biológicas, sou bolsista CNPq, o meu orientador é o professor Dr. Domit Camillus Neto e o título do meu trabalho é Produção de Raminolipídios por Pseudomonas aeruginosa, PaO1, em cultivo submerso com presença de torta de milho. Os surfactantes são moléculas anfipáticas, ou seja, apresentam uma porção hidrofílica e uma porção hidrofóbica. Geralmente são de origem química, apresentam efeitos ambientais tóxicos e possuem baixa biodegradabilidade. Os biosurfactantes também são moléculas anfipáticas, porém são sintetizados por micro-organismos. Essas biomoléculas possuem baixa toxicidade, alta biodegradabilidade e uma maior compatibilidade ambiental. Os raminolipídios são biosurfactantes produzidos principalmente pela bactéria Pseudomonas aeruginosa, podendo ser produzidos em altas concentrações a partir de fontes de baixo custo, como carboidratos, óleos vegetais ou hidrocarbonetos e resíduos da indústria de alimentos. O cultivo submerso é mais utilizado em escala industrial na produção de biosurfactantes, porém devido ao processo de aeração forçada, gera muita espuma e acaba prejudicando a fermentação. Uma alternativa para esse problema seria o cultivo em estado sólido, que não apresenta formação de espuma. O cultivo em estado sólido permite o crescimento dos micro-organismos na superfície de partículas orgânicas úmidas, dentro de um leito onde há uma contínua fase gasosa nos poros entre as partículas sólidas. Esse cultivo possibilita a utilização de maiores concentrações de fonte de carbono e dessa forma permite a obtenção de altas taxas de produção de raminolipídios. Porém, a indústria encontra dificuldades para trabalhar com esse tipo de cultivo. Sendo assim, o cultivo submerso com substrato sólido é uma fermentação intermediária entre o cultivo submerso e o cultivo em estado sólido. Nesse tipo de cultivo, há um meio líquido com a presença de um substrato sólido insolúvel, e apresenta as mesmas vantagens do cultivo em estado sólido. Dentro desse contexto, o presente subprojeto teve como objetivo avaliar a alimentação com óleo de soja e glicerol de cultivo submerso contendo torta de milho como substrato sólido. O micro-organismo utilizado foi a cepa de Pseudomonas aeruginosa PaO1, que foi preservado em meio LA. O pré-inóculo 1 foi inoculado com 3 a 5 colônias provenientes da placa. O pré-inóculo 2 foi inoculado com o pré-inóculo 1. Os ensaios de cultivo continham meios de sais acrescentados de glicerol e óleo de soja e adicionados com torta de milho ou farelo de milho. Os meios foram inoculados com o pré-inóculo 2. Os cultivos foram interrompidos, centrifugados e submetidos à extração com cloroformo e metanol em proporção 3:1 e a posterior quantificação pelo método fenol sulfúrico. Para os ensaios de pré-purificação dos raminolipídios, os sobrenadantes foram acidificados com ácido clorídrico até atingir pH 2, incubado em câmara fria e centrifugados. Os raminolipídios retidos no tubo foram submetidos à extração com cloroformo e metanol em proporção 9:1. O extrato de raminolipídios foi então parcialmente solubilizado em água, congelado e liofilizado. A produção de raminolipídios foi avaliada em 2 concentrações diferentes de farelo de milho e em 2 concentrações diferentes de torta de milho, ambas com adição de óleo de soja. A torta de milho é um subproduto sólido da extração do óleo de milho, porém o acesso à torta de milho, que é doado pela indústria, tem sido dificultado pela implementação de normas restritivas. Dessa forma, foi avaliada a utilização de farelo de milho como alternativa para substituição à torta de milho. O farelo de milho é o produto obtido da moagem de grãos de milho. Os resultados demonstram que a adição de óleo de soja nos cultivos com farelo de milho inibe a produção de raminolipídios. A utilização da torta de milho adicionado de óleo de soja alcançou a maior concentração do tensoativo, 33,9 gramas por litro para a torta de milho 5% e 32,3 para a torta de milho 10%, enquanto o farelo de milho alcançou 25,6 para o farelo de milho 10% e 27,4 para o farelo de milho 15%. O processo de extração e pré-purificação dos raminolipídios foi avaliado com as 2 melhores condições para a produção, utilizando farelo e torta de milho. A torta de milho apresentou um rendimento percentual de 24%, enquanto o farelo apresentou um rendimento de 49%. O menor rendimento da torta de milho deve ser, em parte, causado pela necessidade de utilização de óleo de soja como indutor, já que este composto dificulta os processos de extração e purificação dos raminolipídios. Os resultados obtidos sugerem que a produção de raminolipídios por fermentações submersas na presença de um substrato sólido é uma alternativa muito promissora para a obtenção de raminolipídios em altas taxas com baixo custo, porém mais estudos serão necessários para melhor caracterizar as diferenças dos resultados obtidos com a torta e o farelo de milho. As referências utilizadas nessa apresentação e os agradecimentos.